Olá, hoje eu vou falar sobre a Olga Tokarczuk. Felizmente eu li uma matéria na Veja que dizia como pronunciar. Ela é polonesa e recebeu o Prêmio Nobel em 2018. Na verdade em 2019, porque em 2018 não teve prêmio por causa de um escândalo de abuso sexual, obviamente envolvendo um homem. Ela se formou em psicologia, lá na Polônia, e se considera discípula de Jung. Ela trabalhou durante um tempo como psicoterapeuta, antes de se dedicar à literatura. Ela montou uma editora com o primeiro marido, que funcionou entre 98 e 2004, e depois organizou um festival de contos curtos, além de fazer workshops de literatura por lá, na Polônia. Depois, ela se mudou para Londres, onde ela teve alguns trabalhos. Ela foi para lá para melhorar o inglês e depois ela conseguiu uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. A Olga também viajou o mundo. O livro que eu li dela foi Sobre os Ossos dos Mortos. No livro a gente acompanha a Janina. Ela é uma senhora de uns 60 anos que vive numa cidadezinha lá da Polônia, que inclusive fica ainda mais vazia no inverno, que todo mundo meio que sai de lá no inverno e ela fica cuidando das casas. E é uma cidade pacata, de católicos e caçadores, e não acontece muita coisa por lá, até que começam a acontecer uns assassinatos, no caso, um grupo de caçadores por lá. Uma das pessoas que começa a investigar esses crimes, junto com a polícia, claro, é a nossa protagonista, a Janina, e ela faz isso também usando eventos astrológicos, as efemérides. Eu achei isso muito legal, por causa que é muito raro ler um livro que fale de signos de uma forma um pouco mais séria. Eu particularmente adoro astrologia. Não exatamente a dos horóscopos, mas todo estudo milenar que é a astrologia. Afinal, a astrologia, como a Olga mesmo explica numa entrevista, é uma ciência que existiu antes da ciência. Ela estuda a personalidade humana por arquétipos. Foi a primeira forma de pensarem sobre as personalidades das pessoas. Então, na verdade, ela é muito útil. Antes de existir a ciência, ela foi muito útil. Então, ela não pode ser simplesmente descartada. Eu encontrei um outro livro dela para ler no Lê Livros, O Correntes. Diz que é um livro sobre viagens e histórias, narrativas relacionadas a viagens. E eu não li ainda por causa que a Olga meio que se tornou uma das minhas escritoras preferidas, assim, meio de cara. Então eu não quero estragar isso. Então eu tô deixando pra depois. A Olga, como a protagonista do livro, ela também é vegetariana e defensora dos animais e fã do William Blake. Ela é maravilhosa. O ser humano tem uma grande responsabilidade com os animais selvagens, ajudá-los a sobreviver. E quanto aos domésticos, retribuir seu amor e carinho, pois eles nos dão muito mais do que recebem. É preciso que eles vivam sua vida dignamente, acertem suas contas e registrem seu semestre no histórico kármico. Fui um animal, vivi e me alimentei. Pastei em campos verdes, pari a cria e aqueci com meu próprio corpo, construí ninhos e cumpri meu papel. Quando você os mata e eles morrem sentindo medo e terror, como esse javali cujo corpo jazia diante de mim ontem, e que permanece lá humilhado, enlameado e coberto de sangue, transformado em carniça, você os condena ao inferno e o mundo todo se transforma num inferno. Será que as pessoas não enxergam isso? Suas mentes não são capazes de ir além dos prazeres pequenos e egoístas? A responsabilidade do ser humano com os animais é guiá-los nas sucessivas vidas à libertação. Estamos todos viajando na mesma direção, da dependência à liberdade, do ritual ao livre-arbítrio. Você vai dizer que é apenas um javali, continuei. E essa enxurrada de carne vinda dos açougues que inunda cidades todos os dias como uma incessante chuva apocalíptica. Essa chuva pronuncia massacres, doenças, uma loucura coletiva, o ofuscamento e a contaminação da mente. Nenhum coração humano é capaz de aguentar tanta dor.
Toda a complicada psique humana foi criada para não permitir que o ser humano entenda aquilo que vê de verdade, para que não descubra a verdade, envolto em ilusão e conversa fiada. O mundo é uma prisão cheia de sofrimento, construída de tal forma que para sobreviver é preciso causar dor aos outros. Vocês ouviram? Me dirigi a eles, mas agora até o faxineiro tinha voltado a trabalhar, desapontado com o meu discurso. Então eu continuei falando apenas com o poodle.